Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula e eu quero apresentar para vocês um novo subtítulo do nosso livro didático, tá? Vamos trabalhar a partir de hoje agora a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Na última videoaula nós trabalhamos a equação de primeiro grau apenas com uma incógnita. Agora vamos ter duas, quer dizer, em vez de ser só uma letra, agora nós vamos ter duas letras, tá? Na aula passada nós vimos que nós trabalhamos só com a letra X ou outras letras, mas apenas ela sendo apresentada de uma forma apenas. Por exemplo, se for X, todos vão ser X. Se forem Y, todos vão ser Y. Se for A, todas as equações vai ter só a letra A, entendeu? Agora pode ser o que? Como são duas, pode ser A e B, X e Y. Só que mais a gente vê assim X e Y, tá? Mas lembrando que pode ser qualquer letra. Só que agora vão ser duas letras ao invés de apenas uma. Então, deixa eu só ler esse exemplo aqui. Um rapaz e uma moça conversando, tá? Aí vai falar assim, ó, é o Cássio e a Rita. Então, o Cássio e Rita estão brincando com um jogo. Aí, que jogo é esse, né? Aqui vai falar sobre o jogo. Um deles escreve dois números em um pedaço de papel, sem o outro ver, né? E diz a soma desses números que ele colocou no pedaço de papel, para que o outro tente adivinhá-los. Então ele anota dois números no pedaço de papel, só que aí ele fala para a mocinha quanto dá a soma dos dois. Nesse caso aqui, ele anotou e falou que é para dar 5. Ó. A soma dos dois números é 5, falou para ela. Aí, o que mais aconteceu aqui? Ó? Observe uma rodada. Se um dos números que Cássio escreveu foi 0, então ele está sugerindo, né, que ele não revelou ainda para ela, mas ele, nessa hipótese de um desses números ser o 0, qual é o outro número escrito por ele? Então o livro aqui faz uma sugestão para o aluno, né? Ele fala o seguinte: olha, o Cássio falou para a mocinha que a soma de dois números misteriosos tem que dar 5. Aí o livro está sugerindo, se um desses números for 0, qual será o outro? É fácil deduzir qual será, né? Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. Podemos expressar essa rodada por uma equação. Equação, lembre-se, operação entre números e letras, viu? Nesse caso aqui vão ser duas letras diferentes, em que elas vão ser chamadas de incógnita, que é a mesma coisa que variável também, tá? E aqui ele vai dar, ó, os mais usuais aqui, X e Y. Representa os números desconhecidos. Aí tá aqui, ele criou a equação. Como ele falou que a soma dos dois tem que dar 5, então X mais Y, porque a mocinha não sabe que números são esses. São dois números diferentes, então eu não posso ter X mais X, tá? Então X mais Y igual a 5, porque ele disse que o total da soma dos dois tem que ser 5. Note que essa equação tem duas incógnitas, X e Y, ambas com expoente 1. Foi igual eu falei, pessoal, sempre que você não vê o expoente de uma letra, sempre é 1. Esse é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tem vários outros exemplos. Ele deu esse exemplo aqui para a gente entender o assunto. Para obter as soluções de equações como essa, podemos atribuir um valor a uma das incógnitas e calcular o valor correspondente à outra. Observe. Então veja bem, pessoal, na hipótese de um dos números ser o número 1, ó, olha o que foi feito. Ó. Se x é igual a 1, y ninguém sabe quanto é. Só que dá para a gente deduzir quanto é ele, né? A soma de 1 mais quem vai dar 5? Logicamente, esse aqui é o número 4. Mas algebricamente ou pela equação, a gente resolve da seguinte maneira. O livro está sugerindo que eu pegue esse número dado, ó, o número 1, e acrescente dos dois lados da equação, do sinal de igualdade. Ó. Só que com o sinal trocado. Ó. Então, o 1 que era positivo, ele foi acrescentado aqui negativo antes e depois do sinal de igualdade. Ó.
que ocorre? 1 menos 1, 0, né? Então ficou só o y. E 5 menos 1, achou o 4. E mesma coisa ele fez para as demais aqui hipóteses, ó, do x valendo 3, do y agora valendo menos 2 e do y valendo 6. Ele só fez isso, acrescentou o valor dado de um lado e do outro do sinal de igualdade em todos, com o sinal trocado, e resolveu. Lembrando que vocês podem fazer isso também pela equação, pela regrinha da equação de primeiro grau, que fala letra para um lado, número para o outro. Ó. Bem aqui, ó, daria o mesmo valor. Ó. Quem tem que sair desse lado aqui não é o 1, o 1 está errado, ó, porque antes do sinal de igualdade só poderia ficar o y. Então 1 é positivo, passa para o outro lado, negativo, está aqui ele. Ó. Aí 5 tira 1, 4. É até mais fácil que o livro sugere aqui que acrescente dos dois lados. Ó. Você só organiza a equação, né? Passa tudo para um lado só, nesse caso aqui, letra para um lado, número para o outro. Então, esse número aqui, como não tem letra, ele vai para perto do 5, com sinal trocado. Ele era mais, passou menos. Ó. E aqui eu descubro rapidinho o valor da letra, da segunda letra aqui, ou incógnita. Assim, os números que Cássio anotou podem ser, entre outros, o 1 e o 4, pode ser o 3 e o 2, pode ser o 7 e o menos 2, o menos 6, ou o menos 1 e o 6. Então, são várias hipóteses aqui, dependendo de um desses números. Eu não consigo descobrir o valor dessas letras se a questão não me der uma pista ou não me der apenas um deles, entendeu? Não tem como eu descobrir os dois de uma vez se eu não determinar pelo menos um deles, tá? Então, aqui nesse caso foi dado algumas hipóteses do x e o y, né? Tem alguns valores e aí através desse valor pré-existente aqui eu consigo descobrir o outro, já que eu sei que o total sempre é 5, ó. Mas perceba que existem outros pares de números cuja soma é 5, né? Existem outras hipóteses, outras possíveis soluções também. Colocou só alguns aqui para dar exemplo, tá? Essas soluções também podem ser indicadas por pares ordenados e representados em um plano cartesiano. Pessoal, o plano cartesiano, vocês vejam aqui, ó, quem nunca viu, ele apresenta nesse formato aqui, ó, tá? O plano cartesiano, deixa eu reduzir um pouquinho para vocês terem uma visão melhor. O plano cartesiano, ele tem o eixo que a gente chama aqui na horizontal, ó, ele é o eixo das abscissas, e aqui na vertical nós chamamos de ordenada. Aqui é valores de x, ó, na horizontal, tá? A direita é positivo, a esquerda é negativo, e aqui, ó, é o eixo da ordenada y. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Para cima eu tenho valores positivos, para baixo os negativos. Veja bem aqui, eu consigo colocar pontos nesse meu plano cartesiano diante desse par ordenado aí, ó. Par ordenado é essa sequência onde tem um valor para x e um valor para y. Lembrando que sempre o primeiro número é o x, tá? Então veja bem, na hipótese do x valer 1, o y eu descubro que vale 4. Porque se somar 1 mais 4, vai bater o 5 lá do exemplo, tá? Então, 1 no eixo x, está onde? Está bem aqui, ó. O 0 é bem no meio do gráfico. Então, bem aqui nesse primeiro pontinho é o número 1. E 4 no eixo y, já que esse 4 é valor para o y, está para cima, porque ele é positivo, ó. Então, no ponto de encontro do 1 com o 4, eu boto um pontinho aqui, ó, no meu plano cartesiano. E assim eu fiz para todos, ó. 3 e 2, na hipótese do x valer 3, o meu y vale 2, certo? Porque 3 mais 2 dá 5 também. Então, veja bem, ligou-se o 3 no eixo x, que é horizontal, com o eixo y, que tem que valer 2, ó. Tá vendo? E botou outro pontinho. E assim ele fez para todos, ó. Colocou todos os pontos. Ó, agora aqui, ó, quando é negativo, o que que ocorre, ó? Tá? O y aqui é menos 2, ó. Menos 2 é para baixo. Então ligou aqui, ó. 7 e o menos 2. O que mais que foi ligado aqui? Menos 1, ó, lá de cá. O lado do x, agora negativo, ó, para cá, para a esquerda. Então eu tenho
o menos 1 ligado com o 6 lá em cima. Pessoal, observe que eu consigo assim fazer uma reta, tá? Então deixa eu só marcar aqui para vocês verem, ó. Daqui, passando por todos os pontos criados no meu plano cartesiano, ó, dá certinho uma reta, tá bom? Então, quando eu tenho, vocês vão ver mais na frente um pouco, equações de primeiro grau, e quando eu jogo essas coordenadas dado por x e y, tá, no meu plano cartesiano, sempre vai ser construído uma reta passando por todos os pontos, tá, do meu plano cartesiano. Então, esse primeiro momento, tá, nós vimos a equação do primeiro grau com duas incógnitas. E essas incógnitas, lembrando que pode ser qualquer letra, mas usualmente nós usamos mais o x e o y, porque aí você pode já relacioná-lo com este assunto aqui, que é o plano cartesiano, onde tem o eixo x e o eixo y. E tendo valores para x e y, eu consigo marcar pontos no meu plano cartesiano e ligá-los através de uma reta, tá? E vocês vejam a perfeição aqui. Se eu marcar tudo certinho, ó, vai dar uma reta precisa aqui, passando em cima de todos os pontos do meu plano cartesiano. Tem um ponto bem aqui, ó, que deu bem em cima do 5, tá vendo? Então, quem seria esse ponto bem aqui? Até uma sugestão para vocês pensarem. Quem seria? Vamos pensar juntos. Pessoal, como o x sempre é o primeiro e está passando em cima do 5, é 5. E quem vai ser o meu y? Pessoal, lembra que foi sugerido lá que a soma de dois números tem que dar 5? 5 mais quem vai dar 5? 0. Então, 5 mais 0, 5. Entendeu? Então, aqui eu tenho, para esse ponto aqui, ó, se eu fosse colocar ele aqui embaixo, ficaria o quê? Ficaria x igual a 5 e y igual a 0. Porque sempre que a reta toca o eixo, tá? O eixo aqui x ou y, tá? Aqui tocou também, ó. Aqui quem é o 0? O x, porque está no eixo y. Então aqui seria outra hipótese, ó. Eu poderia ter o quê? 0 mais 5, sendo 0x, porque o eixo aqui, ó, a reta tocou o eixo y, quer dizer que o x é 0. Aqui já tocou o x, a reta x, quer dizer que quem é o 0 aqui? O y. Então sempre que uma reta ou uma parábola, vocês vão ver depois, sempre que a reta tocar o eixo x, o y está zerado. Se tocar o y, o x está zerado, tá? O par ordenado sempre tem que ser feito dessa forma, com dois números. Se um não existe, é porque ele é 0, tá bom? Sempre que tocar a reta que ele não tocou aqui nesse caso, ó, que é o y, é 0. E aqui, se tocou o y, quem vai ser o 0? O x, tá bom? Então, agora nós vamos ver o exercício, tá? Para vocês copiarem no caderno. O exercício também está no livro didático. Esse assunto aqui, ó, você vai começar a ver ele aí na página 76 do seu livro didático, tá? Localize aí na sua página 76. Pessoal, antes da gente ver a questão do exercício, aqui na página 77, na próxima página, vocês vão ver outro plano cartesiano, tá? Já tem aqui, ó, a reta passando em alguns pontos, tá bom? Vamos ler aqui um pouquinho. É possível obtermos outros infinitos pares ordenados, correspondentes às soluções dessa equação. Quer dizer, x mais y igual a 5, tá? Por isso, basta procedermos como apresentado anteriormente. Todas essas soluções podem ser representadas por pontos do plano cartesiano, determinando uma reta. Observe. Então, veja bem a reta aqui passando por vários pontos. Quais pares ordenados correspondentes à solução da equação x mais y igual a 5 estão representados por pontos em destaque na reta? Pessoal, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui. Como é que isso é feito? Igual eu falei para vocês, vocês vão pegar, tá? Colocar x e y, só que
você vai olhar na reta e pegar cada ponto. Você pode começar aqui por cima, você pode começar aqui à direita, ou aqui à direita abaixo, e colocando todos os pares ordenados, quer dizer, valores de x e y de cada ponto desse aqui, ó. Por exemplo, começando aqui de cima, eu vou entregar essa primeira para vocês aqui. Pessoal, como o x sempre é o primeiro, tá? Vocês vão olhar sempre aqui na horizontal primeiro, para pegar o par ordenado no plano cartesiano. Então, esse ponto aqui, ó, olha onde ele está sendo ligado aqui, ó. Lá embaixo, no menos 1, ó. Esse aqui é o menos 1. Então, eu tenho que x é igual a menos 1, para esse ponto aqui, ó. Para esse ponto aqui de cima, eu tenho que x é menos 1, e quem é o y? Y é 6, ó. Então, vocês sempre vão olhar primeiro na horizontal, no eixo x, e vai tirar, né, a coordenada de cada ponto desse. Ó. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coordenadas vocês vão colocar aqui. Ó. Você pode colocar até abaixo aqui, ó, nesse espaço. Tá? Você vai colocar aí x valendo, nesse caso eu entreguei o primeiro para vocês, menos 1, e y igual a 6 para esse primeiro ponto aqui. E vai fazer isso com todos os demais aqui, vai relacionar aqui. Assim você vai aprender a tirar coordenadas de um plano cartesiano, tá? Então, x vai valer menos 1 e y vai valer 6 para esse ponto. Esse próximo ponto, você vai botar x igual a tanto, y igual a tanto. Esse ponto, x igual a tanto, y igual a tanto. Então, vai fazer isso para todos aqui. Vocês vão tentar fazer, tá? Isso aqui. Aqui embaixo, fala assim: note que essa reta não passa pelo ponto de coordenadas 2 e 5. Ó, presta atenção. 2 e 5. Onde está o 5? Ó? Cá em cima, ó. Não passa, ó. Esse ponto que ele está sugerindo aí era aqui em cima, ó. A reta não passa nele, tá vendo? Isso indica que x igual a 2 e y igual a 5 não é a solução da equação. X mais y igual a 5, o que pode ser verificado substituindo esses valores na equação e obtendo uma sentença falsa. Como vocês têm aqui, ó, 2 mais 5 nunca que dá 5, né? A sentença aqui é falsa, né? Sentença falsa, porque 2 mais 5 é 7, entendeu? Então, você pode colocar números no lugar de x e y, é isso que ele está sugerindo aqui, para verificar se é verdadeiro ou não essa sentença, tá? Nesse caso aqui, nunca vai dar certo com 2 e o 5, porque vai dar 7, não vai dar 5. Então, apenas esses pontos aqui, onde a reta está passando em cima, que são possíveis soluções para valores de x e y. E essas soluções eu quero que vocês coloquem todas para mim aqui, tá bom? Já seria já uma questão aí proposta para exercício para vocês. Tentem fazer. Bom, pessoal, aqui vocês vão na página 77, depois de você ter colocado lá as coordenadas sugeridas do plano cartesiano, vocês vão copiar essa atividade aqui também, ó. 1 e 2, ó, viu? Então aqui é muito parecido com aquela lá do Cássio, né, e da Rita. Aqui é a Rita que está falando, ó. A soma dos dois números agora tem que dar 13, tá? Então é a nova brincadeira aqui, só que o total agora é 13. Você pode usar também o x e o y, tá bom? Ó, na página 76, que foi a anterior, foi apresentada uma situação na qual Cássio e Rita estão realizando uma brincadeira em que um deles escreve dois números e diz a soma, para que o outro tente adivinhar. Observe outra rodada dessa brincadeira. Então ela falou agora para ele adivinhar, tá bom? Eu quero que você escreva essa fórmula da mesma forma que o livro colocou aquela fórmula lá. Você vai colocar esta aqui que está sendo sugerida aqui por essa brincadeira agora, essa nova brincadeira. É muito parecida essa daqui também, tá? Você pode montar da mesma forma lá do exemplo do livro. Então você cria aqui essa fórmula para mim. E na B você vai me dar 3 conjuntos de soluções aí para x e y, para ser valores verdadeiros, para somados
dá sempre esse total aqui de 13, tá? Tem que bater certinho. Então, vocês vão fazer 3 sequências de valores para x e y, que sempre somados resultem em número 13, tá bom? Muito fácil a primeira questão aqui. A segunda, em cada item, verifique quais das fichas apresentadas apresentam uma solução para a equação. Pessoal, essa equação aqui, ó, tá vendo? Da letra A, ele está dando valor para x e y. Cada ficha aqui colorida tem uma sequência de valor, um valor para x e outro para y. O que você vai fazer? Você vai substituir, tá? No seu caderno aí, no lugar do x, vai colocar 4. No lugar do y, vai colocar 1. E resolver a equação. Tem que resultar em valor igual a 7 depois que você resolver aqui, tá? E lembre-se, quando tem número colado com letra, sempre é multiplicação. Então aqui vai ser 2 vezes o valor que está dando para x, da primeira, e coloque também no lugar do y o valor que ele está dando para o y aqui, ó, tá bom? Então cada sequência aqui está numa cor aqui para você não se confundir, tá? Usem na primeira cor um valor para x e y, depois resolva novamente com o próximo valor de x e y, depois você vai fazer, ó, 1, 2, 3, vai fazer 4 vezes esse cálculo aqui, sendo que cada um você vai botar um valor diferente para x e y e resolver. Sempre tem que dar valor 7. Se não der, não é verdadeiro. Você só vai indicar aqui as que são verdadeiras, tá? Vai marcar um xzinho, por exemplo. Na de baixo é a mesma coisa, na letra B. Só que na de baixo, veja que tem um parêntese. Então, tem multiplicação do 3 vezes os dois aqui de dentro do parêntese, ó. Eu sugiro que vocês, antes de multiplicar o 3 pelo valor do x e o 3 pelo valor do 4 vezes o y, você multiplique logo aqui, ó, dentro. Resolva logo essa parte aqui, ó. Porque aqui você multiplicando 4 vezes o valor do y que ele está dando, ó, você vai ter um número apenas aqui para tu multiplicar por 3. Fica mais fácil para você. Então aqui vai multiplicar 3 vezes o valor do y. Aqui você vai multiplicar sempre 4 vezes o valor do y e depois multiplicar ele por 3 e resolver, tá? Isso tem que bater menos 2. Os que baterem menos 2 você marca um x. O que não bater, você deixa sem marcação, tá bom? Então, sempre substitua. Eu vou dar um exemplo agora, vocês acompanham com um valor para x e y, usando essa mesma sentença aqui para você ter uma ideia de como faz, tá? Essa daqui é mais difícil por causa desse parêntese. Aí você acompanha aí, tá bom? Bom, pessoal, eu coloquei aqui, né, a equação e vou fazê-la em uma sugestão, essa é um exemplo, tá? Para de vocês. Eu vou colocar o x igual a 2 e o y igual a menos 3. E vou resolver para vocês verem. Então, veja bem. Eu repito esse 3. Abro o parênteses. Coloco o valor do x aqui, que está sendo dado no lugar dele. Mais 4. Sempre a multiplicação entre número e letra. Cuidado, se for negativo, bota parêntese. Igual a menos 2. E eu resolvo. Esse lado todinho aqui, ó, depois que eu resolver ele, tem que dar menos 2 para estar verdadeiro. Se não der menos 2, está errado. Eu vou resolver logo dentro do parêntese. Então, vou repetir esse 3 aqui e vou abrir o parêntese, colocar o 2. Lembre-se, você não pode somar o 2 com o 4, porque a prioridade é a multiplicação. Aqui o pontinho da multiplicação. Então, você deve fazer o quê? Multiplicar 4 vezes menos 3. Bom, mais com menos é menos. 4 vezes 3 é 12. Igual a menos 2. Certo? E agora, você pode resolver dentro do parênteses ainda. Ó. Tu tem R$2 e deve 12. Como é que fica? Então, abre o parêntese. Vai dar negativo, né? Minha dívida é maior do que o dinheiro que eu tenho. Menos 10. Igual a menos 2. Pessoal, 3 vezes menos 10. Ué, 3 vezes 10 é 30, então vai dar menos 30. Menos 30 é igual a menos 2? Nunca, né, pessoal? Só essa minha aqui
ela não é verdadeira. Essa daqui, esse valor dado aqui para x e y seria falso. Eu não marcaria, tá? Essa sequência aqui, tá bom? Então é assim que faz, tá? Caso vocês tenham aí fração, eu vou fazer agora com a fração. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar aqui, vou colocar esse menos 3, eu vou colocar menos meio. Não, botar meio só, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Nesse caso aqui eu estou substituindo o valor do y. Então vou tirar só aqui, tá bom? Aqui também ele vai se alterar. Vou tirar só aonde é necessário, para mim não estar mexendo muito. E vou refazer para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, vamos atribuir o valor de meio sobre 2. Meio. Eu acredito que tem uma aqui de vocês que é 1/4, tem menos 2/3, mas basicamente é da mesma forma que se faz, tá? Então, 1 sobre 2. Vou colocar aqui no lugar do y, tá bom? Porque eu sugeri que o meu y fosse 1 sobre 2, uma fração. Pessoal, como é fração, o outro, como está multiplicando 4 vezes meio, é como se aqui de baixo também tivesse 1, ó. Então, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, tá? 4 vezes 1 dá 4. Aqui continua positivo, porque não teve jogo de sinal. Esse meio aqui é positivo, então não tem. Nos de vocês que forem negativos, vocês façam um jogo de sinal. Ó, 4 vezes 1 dá 4 e 1 vezes 2 deu 2. Então, esse 2 de baixo eu repeti, tá bom? Agora aqui eu tenho soma, né? Soma de frações cujo denominador aqui é o número 2, porque o outro, quando não tem nada, é sempre 1, entendeu? Então, o que vai dar aqui? MMC de 2 e 1 é o próprio 2, então não precisa eu fazer isso aqui não. Deixa eu só apagar essa parte bem aqui, esse parêntese. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Deixa eu apagar aqui, está muito apertado aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver dentro do parêntese aqui, ó. Tá bom? Como é que se soma isto? Só veja bem. Se o denominador é 2 e 1, 3 e 1, qualquer número e 1, a gente repete o de baixo. Então, eu vou colocar o 3, que ele vai multiplicar. Ó, vou botar o 2 aqui embaixo, repetido. E eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né? Eu vou fazer um procedimento, na verdade, tá? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, né? E eu faço isso com as duas frações. 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Igual a menos 2. Então, o que deu aqui? Ó? Vai dar 8. Ó. 8. 4 mais 4. Então, sempre que tiver MMC, não tem jeito, tem que fazer esse procedimento aqui, tá? MMC de 2 e 1 é o próprio 2. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido para 1 é 2. 2 vezes 2 deu 4. Ó. Esse 2 primeiro aqui da fração virou 4. E aí, o outro, 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes 4 é o próprio 4. Depois a gente soma. Ó. 4 mais 4 dá 8. Tá? 8 dividido para 2, porque tem um 2 de baixo. A metade de 8 vai voltar para o 4. Então, vou terminar bem aqui ao lado. Ó. Vai dar o quê? 3 vezes 4 igual a menos 2. Esse menos 2, a gente sempre repete ele até o final. Viu? 3 vezes 4, 12. 12 é igual a menos 2? Não. Então, outra aqui que não é verdadeira, tá?
não deu certo também. Mas o procedimento é sempre esse. Tentem fazer o de vocês. Até a próxima videoaula.